Estudo Bíblico segundo Reis 21, versos 1 a 8, Manassés. Manassés foi para Judá o que o rei Acabe havia sido para Israel. Reinou 55 anos, parte do tempo como corregente, e levou Judá ao fundo do poço, uma degradação pior que a dos povos cananeus que os israelitas haviam destruído. Os profetas declaram o inevitável juízo de Deus. Jerusalém teria o mesmo destino de Samaria. Veja também 2 Crônicas 33, que registra uma mudança completa de atitude antes do final da vida de Manassés, capítulo 33, versos 10 a 17. Verso 2. Esse reinado foi o mais negro e ímpio de todos os reinados de Judá. É difícil compreender como um rei tão piedoso como Jotão, capítulo 15, verso 34, tenha sido pai de um filho injusto e perverso como Acais, capítulo 16, versos 2 e 3. De igual modo, Josias, o restaurador do culto no templo, capítulo 22, versos 2 a 7, era filho do idólatra Amon, capítulo 21, versos 19 a 22. Talvez as mães tivessem exercido maior influência do que os próprios reis na criação dos herdeiros do trono. É interessante notar nesses capítulos os nomes das mães. Capítulo 21, verso 1, 21, 19 e 22, verso 1. Uma explicação adicional é que haveria sempre dois partidos em Judá: os seguidores da religião revelada por Deus e os seguidores da religião pagã. Verso 5. Exército dos céus. Quanto à astrologia dos povos de além do rio Eufrates, sem justificar-se os atos de Manassés, pode-se mencionar que ele tinha de obedecer aos reis da Assíria e que o paganismo daquelas bandas tinha livre entrada em Judá. O rei da Assíria, Esarhadão, 681 a 669 a.C., invadiu o Egito e incluiu Manassés na sua lista de súditos. Assurbanipal, 669 a 627 a.C., intensificou o controle assírio naquelas regiões. Verso 6. Queimou a seu filho. Como Acais, capítulo 16, verso 3, Manassés deu seu paganismo com todas as suas forças. Abraçou a magia negra do Oriente, expressamente proibida pela lei de Moisés. Deuteronômio 18, versos 10 a 14. Verso 11. Assim como Jeroboão levou Israel a pecar, 1 Reis, capítulo 15, versos 34 a 16, verso 2. Manassés foi a causa do pecado nacional de Judá. Não obstante seus erros, arrependeu-se no cativeiro. 2 Crônicas 33, versos 12 e 13. Verso 13, cordel, prumo. A mesma medida de justiça divina que trouxe a destruição da dinastia de Acabe e da nação de Israel seria aplicada a Judá. Lamentações 2, verso 8 e Amós 7, versos 7 a 9. Verso 14. Uma referência ao cativeiro na Babilônia, para onde muitos judeus foram deportados em 605 a.C., capítulo 24, verso 13, e em 587 a.C., capítulo 25, verso 11. Verso 16. Manassés derramou sangue inocente. Essa expressão refere-se à opressão e à perseguição contra os fracos, Jeremias 7, verso 6, 22, versos 3 e 17, e Ezequiel 22, versos 6 a 31. E também o sangue dos profetas de Deus. Isso tornou sua deportação inevitável. 2 Crônicas 33, 11. Verso 18. Foi sepultado no jardim de Uzá. Por que não foi considerado digno de ser sepultado com os reis? Verso 19, Amon reinou de 641 até 639 a.C. Deu sinais evidentes de querer continuar o reinado opressivo de seu pai.
versos 16 e 20. Verso 23, os servos. Devem ter sido os oficiais do palácio que assim fizeram, visto que o povo em geral se opôs àquele ato. Verso 24. Verso 24. Tão grande era a confiança popular na linhagem de Deus que nada poderia abalá-la. O povo deu um passo à frente e colocou no trono um descendente de Davi que seria leal ao legado davídico.